Paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para estudar mais uma lição. Dessa vez a nossa última lição desse trimestre, a última lição falando sobre exortação, arrependimento e esperança dentro do ministério profético de Jeremias. Nossa lição hoje tem por título Uma Palavra Profética às Nações e será ministrada no dia 28 de dezembro de 2025. E hoje eu estou aqui com a irmã Edna. Pai do Senhor, irmã Edna. Pai do Senhor, professores. E para começar eu vou fazer uma oração. Oremos então. Senhor Jesus, querido Deus, estamos aqui nesta última lição do trimestre para agradecer, Senhor, por todo o conhecimento que o Senhor nos deu a respeito da sua palavra. Queremos pedir que o Senhor continue conosco, que o Senhor abençoe a cada professor, em cada congregação e a cada aluno, Jesus. Enche eles com a sua graça, enche eles de sabedoria e que o seu nome possa ser glorificado através desse trabalho. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir para a irmã Edna ler o texto principal, o resumo da lição e os objetivos da nossa lição. Ok. Bom, nosso texto principal diz assim: Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Está em Jeremias 1, versículo 10. O resumo da lição diz que, assim como o profeta Jeremias, temos a missão, assim como o profeta Jeremias, temos a missão de anunciar a palavra de Deus até os confins da terra. E os nossos objetivos: compreender que Deus fala às nações, refletir a respeito do chamado de Jeremias para as nações e saber que Israel, como povo escolhido de Deus, falhou para com as nações. Então é muito interessante porque foram muitos os ensinamentos, né? Na orientação pedagógica, o comentarista até pede para que a gente pergunte aos alunos os pontos principais, o que eles mais gostaram de estudar, o que eles mais lembraram dentro do livro de Jeremias, né? Pede para que a gente ouça os alunos com atenção e incentive a participação de todos, para que nós também tenhamos um feedback, né? Para que a gente saiba, para que a gente possa fazer uma avaliação de como foi o trimestre, né? E depois comentar que o livro é uma coletânea de profecias de Jeremias, que é o que a gente já vem falando. O mais interessante é que na interação ele diz que Jeremias foi um exemplo de amor, resiliência, fidelidade e compromisso com o Eterno. E ele de novo afirma: Jeremias poderia ter se poupado de tanta angústia, de tanto sofrimento, de ter sido jogado numa cisterna, de ter sido jogado naquela lama, né? Jeremias poderia ter sofrido menos, né? Por conta da solidão, por conta da rejeição, mas ao contrário, Jeremias foi e pelo amor ao Senhor e ao povo de Judá, ele persiste, ele vai até o fim, falando as mensagens de Deus, mesmo que sendo duras para aquele povo. E a mensagem não era uma mensagem de acusação, era uma mensagem de arrependimento, era uma mensagem de alerta para que o povo não sofresse, porque Jeremias chorou muito por esse povo. Jeremias orou muito por esse povo, né? E ele não desiste. Então é um exemplo para nós, né? Se cumpre o primeiro e o segundo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Jeremias cumpriu isso direitinho e é um exemplo para nós. Rose, você me permite falar uma coisa? Sim, claro. O nosso texto principal, ele é muito lindo, sim, muito importante. E se a gente voltar lá, o versículo, ele é o versículo 10, né, capítulo 1, versículo 10, mas se a gente voltar o versículo 9, diz que estendeu o Senhor a mão
e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E olha o poder que Deus deu nas mãos de Jeremias. Primeiro ele toca ali em Jeremias, né? Dá o seu poder ali para ele, né? Sim. E ele fala: olha, você vai ter o poder de arrancar, derribar, destruir, arruinar e também para edificar e para plantar. Não é? Então nós vemos que a posição do profeta ali, principalmente de Jeremias, diante desse ponto, era muito importante. Era muito importante, era um privilégio, né? Foi um privilégio para Jeremias, né? Eu achei muito interessante a forma como ele colocou isso aqui. E ele cumpre na íntegra, né? Quando no nosso título aí falar sobre a palavra profética às nações, Jeremias ele profetiza para várias nações. Sim. Ele profetiza no Egito, ele profetiza na Babilônia, ele profetiza em vários lugares, né? Então, em Judá, que foi a residência de Jeremias enquanto ele profetizava a maior parte da vida, né? Então, é um exemplo realmente para nós. A gente tem no ponto 1, 3 pontos. Um Deus para as nações, né? Deus fala às nações, um plano para as nações e um reino de nações, né? Então, a gente vê aí que Jeremias anuncia a mensagem, né? As pessoas do dia dele, firma o compromisso com toda a raça humana, né? Como foi prometido lá em Abraão. E aí, ele foi enviado inicialmente ao seu povo, o que significa que não teve de advertir as demais nações, né? A respeito da responsabilidade de todos. Jeremias profetizou contra várias nações, reafirmando a universalidade do plano de Deus. E a verdade é que todos os povos devem resposta e reverência ao Criador. Então Jeremias vai profetizando. Aqui diz que um ponto importante a ser considerado é que ao tratar com as nações por meio de profetas que levantou de forma direta, Deus estava chamando o povo. Deus estava conclamando o povo, né, a comunicar às nações sobre o caráter justo, santo, amoroso e seu chamado, para que todos reconhecessem o poderio, a soberania e a grandeza de Deus, né? Então, ele chama Jeremias e outros tantos profetas a convocar o povo para o arrependimento, para lembrar que Deus é Deus de todos os povos, é o que o nosso comentarista diz aqui, né? E ele monta um plano, que é o plano para as nações. Quando que foi feito esse plano? Deus, ele começa lá com Abraão, né? Porque a palavra de Deus, ela é completa, ela se fecha e cada detalhe, ele se integra, ele se funde, né, se junta, e toda a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque nada fica solto, nada fica perdido por acaso, né? Então a gente volta no plano. Qual era o plano? Deus comunicou, né, que a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, com isso a gente vê que está claro lá desde o início, né, que Deus não foi somente com Abraão, nem com Israel, mas o objetivo de Deus, Edna, era abençoar a todo o povo e de todas as nações. E mais, não só judeus, também gentios, né? O plano de Deus é incluir a todas as raças, todas as tribos e todas as nações, né? Então, ele fala às nações e ele tem um plano para falar às nações, né? Tudo foi muito bem arquitetado. Eu diria que tudo isso aconteceu, já começou lá no Éden, né? Já começou lá no Éden, quando ele disse que enviaria né? Que da semente da mulher nasceria né? E esse é Jesus. Então a gente tem esse plano
perfeito, já concretizado nos nossos dias. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e está à destra do Pai, né? E o plano continua, né, Edna? Sim. O plano continua e é o plano perfeito, Exatamente. né? E a gente vai falar sobre um reino agora de nações. E se você quiser comentar alguma coisa nesses pontos anteriores, você pode comentar também. Então, só falando essa questão que você falou, o plano perfeito, né? Usando essa frase. O plano de Deus realmente ele foi perfeito. Sim. Porque você vê, ele tinha um plano estabelecido para todas as nações. Sim. Mas aí o que ele faz? Ele chama um povo, ele separa um povo para ser um exemplo para essas nações. Olha que Sim. coisa tremenda, né? Sim, que privilégio, né? Muito grande, né? E aí, falando aqui esse terceiro subtópico, um reino de nações. Diz que o profeta Isaías anunciou, o teu Deus reina. Jeremias chamou o povo a temer a Deus sob o argumento de que ele é o rei das nações. Deus é soberano e o seu reino é formado por povos, nações e línguas. E o seu domínio é um domínio eterno e não será destruído. Definitivamente o reino de Deus é um reino de nações. Isso aqui é um fato, não tem muito o que comentar aqui. Eu quero apenas ler esse versículo de Daniel, fazer uma comparação lá com Apocalipse 5 e 9. Daniel 7,14, ele fala assim... o comentarista deixou algumas expressões aqui, mas eu vou ler o versículo completo aqui. 7,14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Nós sabemos que aqui é uma expressão escatológica que vai se cumprir lá no final, está se referindo ao reino de Cristo. Ele é o que tem esse domínio aqui, né, que ele estará sobre todas as nações. E aí a gente vai lá para Apocalipse 5 e 9, olha o que diz o texto, o versículo. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então, por que o reino de Deus, esse reino, ele é feito de nações? Porque Cristo morreu por todas as nações. Sim. O texto é muito claro. Ele comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, o reino de Deus, ele só pode ser formado de nações. No final, todas as nações se renderão ao domínio de Cristo. A Bíblia diz que ele é o rei dos reis, né? Nós sabemos que em todo país existe um rei ou existe um governante superior, alguém que está ali na frente. Mas diante de todos esses governantes, de todos esses reis, Jesus, ele é o rei dos reis. E nesse tempo, né, quando ele se levantar para implantar o seu reino, ele vai dominar sobre todos. Então, esse reino ele é feito de nações, porque Jesus morreu por todas as pessoas, pelas pessoas de todas as nações. Eu acho que aqui não tem muito, né, o que comentar, só ficar claro isso, né, que Jesus morreu por todas as nações, então o reino dele será formado pelas pessoas dessas nações. Sim, ele cita, né, Jeremias 10 e 7, falando de que ele é o rei, das nações. No capítulo 10 de Jeremias, ele vai falar sobre Deus e os ídolos. E existe aí a comparação, né? Ele fala que os ídolos são um espantalho no meio de uma plantação de pepino. E aí ele fala sobre a grandeza de Deus. Eu acho lindo que ele fala aqui, ó, no 7. No 10, 6. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Então Jeremias ele vem falando da grandeza de Deus, do valor de Deus, durante todo, né, todo o trajeto profético dele. E o interessante é que aqui agora ele fala isso para as nações.
né? E então ele deixa claro para as nações que nosso Deus é grande, que o Deus deles, né, também é grande, porque é isso. E a gente já entra no ponto 2. Agora a gente vai falar sobre um profeta para as nações, né? Tem também uma mensagem para as nações, e aí a gente tem uma mensagem para o Egito, né? Achei interessante isso, porque será que o Egito não é nação? Mas é também uma nação, né? Foi profetizado lá também, eles também fazem parte. Mas vamos a um profeta para as nações. Falando sobre a expressão nações, né? Tem sentido amplo nas escrituras, mas nesse contexto de Jeremias, tem relação com outros povos além de Israel, ou ainda povos, nações, pagãos e gentios, né? Quando Deus ele chama Jeremias, ele fala para Jeremias: as nações te dei por profeta, né? Isso é uma referência que ele seria enviado não somente aos da casa de Israel, mas também aos outros, né? Que seriam, no caso, os gentios. Fala sobre Deus ter determinado o início e o fim do ministério de Jeremias. Decidiu que as nações seriam seu público-alvo, começando pelo povo da aliança, né? Povo de Deus. Jeremias se dirigiu também a outras nações, como a gente viu. E essas outras nações, Edna, também negligenciaram a responsabilidade aí com Deus, né? Iniciou no Egito, depois ele foi para a Filístia, falou para os filisteus também. Depois ele foi para Moabe, falou para os moabitas, Amon, Edom, Síria, Elão, Babilônia. Ele vai citando, né? Então, é muito claro o plano que Deus tem relacionado a essas nações. A palavra de Deus, ela é para todos, né? Jeremias foi o portador dessa voz. E agora, né, com esse propósito, ele recebe esse título de o profeta para as nações, né? Então eu acho que são essas as informações que a gente tem aí sobre esse profeta para as nações, né? A gente vai entrar no ponto 2 falando sobre essa mensagem, porque já que a gente tem um profeta, qual é a mensagem desse profeta, né? Essa mensagem para essas nações, Edna? Sim, só lembrando aqui que quando Deus chama, né, o Jeremias, ele já deixa claro, né, que ele iria ser enviado para as nações. Então Jeremias já tinha essa certeza que o seu principal alvo, claro, sempre foi Judá, mas que ele também iria profetizar para as nações. Sim. Né? E quando falamos de uma mensagem para as nações, a mensagem é a mesma. Que mensagem? A mensagem de salvação, é a mensagem de juízo contra o pecado, a mensagem de arrependimento. Era essa mensagem que Jeremias levou para todas essas nações que você acabou de citar aqui, né? Era um convite ao arrependimento, era um convite a reconhecer a soberania de Deus. Esta era a mensagem para as nações. Era a mesma mensagem que era dada para Judá, para Israel, era a mensagem que Jeremias também levava ali para as outras nações. Aqui nesse ponto, no primeiro parágrafo aqui, ele fala essa questão da palavra, né? Que a palavra tem vários sentidos nas escrituras, mas aqui indica a comunicação de Deus por intermédio de um agente. É bom a gente lembrar que em todo tempo, Deus sempre usou alguém para transmitir a sua palavra, usou alguém para transmitir a sua mensagem. Se nós observarmos a palavra de Deus, a Bíblia, do começo ao fim, sempre Deus, ele vai usar essa comunicação de Deus. Deus poderia sim, e em alguns momentos a gente vê Deus falando diretamente com alguém, mas Deus sempre usou alguém para transmitir a sua palavra, sempre usou alguém para transmitir a sua mensagem. Isso é muito importante, né? Porque
Deus, como Deus, ele poderia fazer anúncios no céu aí, né? O homem que é o homem, né, faz anúncios de tantas formas, né, Rose? Sim. Deus também poderia, como Deus, poderia fazer coisas extraordinárias para transmitir a sua palavra, mas ele quis usar o homem, não é? Ele quis usar o homem. Então, desde o começo nós vemos Deus usando alguém, Deus levantando homens, levantando mulheres para anunciar a sua palavra, para falar a sua mensagem. Então é isso que ele coloca aqui, a comunicação de Deus por intermédio de um agente. Hoje, né, no contexto atual, eu e você, nós somos esses agentes que estamos aqui para anunciar a palavra do Senhor. Aqui no segundo parágrafo ele fala, cita alguns profetas, né, que também foram enviados às outras nações, né? Ele fala de Amós, Isaías, Ezequiel, e não podemos deixar de lembrar que, né, um profeta também que foi levado a uma nação, que foi o profeta Jonas, né? Não podemos esquecer aqui, Jonas foi levado a uma nação também, a uma outra nação para anunciar. E por que esse interesse, né? Ele fala que esse interesse pelas nações revela não só o amor de Deus para com todos, mas também a sua justiça, já que os princípios aplicados para avaliar e disciplinar o seu povo são os mesmos usados a outros povos. Então, primeira coisa nós vemos o amor de Deus, o que você já falou bastante aqui, Rose, né, que Deus, o amor dele é universal, o amor dele é para todas as pessoas, para todas as nações. Então, esse interesse dele está baseado no seu amor, esse interesse em falar, em enviar esses profetas para essas nações, é por causa do seu amor, porque é o interesse de Deus salvar essas nações, sempre foi o interesse dele, né? E também a sua justiça, porque da mesma forma que os critérios usados com Israel eram os mesmos usados para as outras nações, ou seja, se o povo se arrependesse, haveria misericórdia, mas se o povo não se arrependesse, haveria juízo. O critério, a forma de Deus agir, não mudava em nada, né? E aqui ele cita esses homens, né? Isso no Velho Testamento. E a gente não pode esquecer que no Novo Testamento nós temos Paulo, que foi um dos maiores profetas das nações na época, né? Paulo foi chamado especificamente para pregar aos gentios, para pregar às outras nações além de Israel. Então, sempre houve um grande interesse da parte de Deus em anunciar a sua palavra, anunciar a sua mensagem a todas as nações, por causa simplesmente do seu amor. E o último parágrafo fala da disposição de Jeremias. Ele estava disposto a ir às outras nações, né? E o porquê que ele estava disposto? O comentarista aqui fala que isso tem relação direta com a sua forte convicção de que Deus é o Criador de todas as coisas. Isso é muito importante, a convicção, que a gente já falou em outras lições, né, aqui mesmo de Jeremias, sobre essa convicção. Jeremias tinha convicção do seu chamado, mas ele também tinha convicção de que Deus é o Criador de todas as coisas. E como Criador de todas as coisas, ele pode tomar todas as decisões, ele pode fazer aquilo que ele quiser. E era do interesse dele anunciar a sua palavra a todas as nações. Então Jeremias se dispõe, ele estava disposto a cumprir esse plano de Deus, ele estava disposto a fazer... a obedecer essa ordem, a obedecer a vontade do Senhor, né? E nós também, será que estamos dispostos hoje em anunciar a vontade do Senhor, em fazer a vontade, em anunciar a sua palavra, fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Vamos perguntar isso para os jovens. Será que os jovens estão dispostos a fazer a vontade do Senhor, assim como Jeremias esteve disposto? Se não há essa disposição, é porque está faltando a convicção, né? Essa convicção que Jeremias tem. Porque a partir do momento que nós temos a convicção do nosso chamado, que nós temos a convicção de quem somos diante do Senhor, nós estaremos dispostos a fazer a sua vontade.
né? E ele finaliza falando que, para ele, ao contrário dos falsos deuses e a fragilidade humana, Deus sustenta todas as suas obras, pois Ele é poderoso. Então não há dúvida nenhuma sobre isso, né? Deus é todo poderoso, Ele sustenta todas as coisas. É isso mesmo. No ponto 3, Jeremias também deixa uma mensagem para o Egito. Ele deixa uma mensagem para o Egito e tudo que a gente vai ver nesse ponto aqui está lá no capítulo 46 de Jeremias, né? A mensagem é muito clara. Se os irmãos conseguirem ler, vão ver quão triste foi para esse povo que estava no Egito, né? Toda a palavra falada por Jeremias, através de Jeremias, da parte de Deus, foi cumprida na íntegra, né? Tem lá no 46:19 que fala assim, ó: arrumem a bagagem para o exílio, vocês que vivem no Egito, pois Mênfis será arrasada, ficará desolada e desabitada. E isso aqui é o mais leve que ele fala, porque fala que ataque cavalos, avancem carros de guerra, marchem de frente guerreiros, e vai falando sobre muitas coisas. Então, a mensagem para o Egito era muito clara e foi cumprida na íntegra, né? Então, ela é repleta de detalhes, a gente vai ver aí no 46, tem várias referências aqui, e sobre a precisão profética de Jeremias falando a esse povo. Mas mesmo assim o povo não amolece o coração, Edna. Eles se aliam ao exército egípcio e se aliam ao faraó Neco. Aí o Neco, né, ele vem e junta o exército dele com o exército dos assírios e forma um grande exército. Aí vem depois o exército da Babilônia com o exército dos medo-persas, né? Eles se aliam. Mas quando esses exércitos se confrontam, o Egito perde. E ele perde feio. Está descrito aqui no 46, né? É avassalador o que acontece, né? Tem um grande problema também, fala aí sobre os instrumentos de guerra, carros de guerra, espada, lança, machado e outros instrumentos também usados, né? Fala sobre as terríveis consequências dessa luta, no verso 13 ao 26, e fala da promessa da restauração de Israel, no 27 e 28. Então, Neco é derrotado por Nabucodonosor, que passa a exigir tributos de Judá agora. Então, Judá, eles não são só um exército que está exilado e perdeu uma batalha. Agora eles têm que pagar tributos para a Babilônia. Eles precisam pagar tributos para a Babilônia, né? E aqui, eu anotei aqui num estudo, fala sobre essa batalha não ter resultado na destruição imediata de Carquemes, mas na transferência de controle imperial da região. Diz que essa guerra, ela foi extremamente importante naquela época. Ela é muito citada nos livros seculares também, né, Edna? Não só na palavra de Deus, mas também nos outros livros que a gente conhece. E isso faz com que o Império Babilônico, Edna, agora seja o maior império. Sim. Essa luta, por conta dessa palavra vinda da boca de Deus, claro, agora a Babilônia é quem domina tudo, né? E eu acho que essa luta aí foi importante. Foi uma derrota esmagadora, né? Bom, eu acho que é isso que tem de informação aqui. Quer falar alguma coisa, Edna, sobre esse... É só lembrar que o povo ali, aquele remanescente, eles procuram esse refúgio no Egito, porque o Egito na época era uma potência. Potência. Não era um paizinho qualquer, né? Eles eram uma potência realmente. Sim. Então eles se sentiram seguros em se abrigar no Egito. Sim. Mas sem saber, né, que já havia um plano de Deus de que a Babilônia dominaria todas aquelas nações ali, sobre todas aquelas nações. E anteriormente, Edna, eles tiveram o apoio de Zedequias para fazer isso, né?
Zedequias foi, investiu nessa aliança, uma aliança que não deu certo, né, anteriormente, e agora o povo decide, vamos para o Egito. Então, foi muito, muito trágico o fim deles, né? E a gente vai falar agora no nosso último ponto, sobre um povo para as nações. O ponto 1 é Israel, o povo que falhou com as nações, e o 2, igreja, o povo de Deus para as nações. Você pode comentar mais nesse ponto 1 para nós? Sim. Ele fala que o ministério de Jeremias, em relação a outras nações, não foi um acontecimento à parte do plano maior de Deus, não é? Eu achei importante isso aqui. O ministério de Jeremias envolvia outras nações, mas isso não foi uma coisa à parte. Isso já estava no plano de Deus. Sim. Já estava, Deus já tinha levantado, como nós falamos agora há pouco, né? Ele já tinha levantado Jeremias para esse propósito, de que ele fosse um profeta que profetizaria às nações. Olha que privilégio, não é? Fazer parte do plano de Deus. Não é? Havia um plano e Jeremias estava incluso nesse plano. Hoje nós podemos dizer a mesma coisa. Há um plano de Deus e nós estamos nesse plano. Olha que coisa maravilhosa, né? Não é por acaso que nós estamos aqui. Não é por acaso, professor, que você está diante da sua sala. Não é por acaso que os seus alunos estão ali. Há um plano de Deus e nós fazemos parte desse plano. E isso é um privilégio maravilhoso, é um privilégio muito grande. Então, Jeremias ser escolhido para anunciar às nações já estava no plano de Deus desde o começo. Ao contrário disso, ele atuou no sentido de... eu vou ler novamente o texto, só para a gente não perder o sentido. O ministério de Jeremias em relação a outras nações não foi um acontecimento à parte do plano maior de Deus que, por meio da missão de Israel, de representá-lo, intenciona alcançar outros povos. Então havia uma intenção de que Israel seria o portador da mensagem de Deus para outros povos. Deus queria, como você falou no comecinho, né, sobre Deus ter chamado Abraão, Deus queria que todos os povos conhecessem a sua palavra, conhecessem a sua vontade. E Deus usa então o povo de Israel para esse propósito, para anunciar a sua mensagem. Ao contrário disso, ele atuou no sentido de reafirmar o interesse divino em restaurar povos de todas as nações. Mas o triste aqui é que Israel falhou, não é? Israel, o povo que falhou com as nações, porque ele não conseguiu cumprir esse propósito de Deus. Então, acho que isso, aqui é só a gente entender essa questão, né? O povo de Israel falhou, mas que nós, como fazemos parte desse plano de Deus, que nós não venhamos a falhar como Israel falhou. Né? É isso mesmo. E a gente vai ter a ajuda do Espírito Santo, né? Para cumprir esse trabalho que não é fácil, Edna. Sim, não é fácil. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos, né? Aqui fala sobre a igreja ser o povo de Deus para as nações. Aí, esse finalzinho aqui se remete diretamente a nós, que somos a igreja, que somos a voz de Deus nessa terra, né? A igreja, ela é quem vai falar agora a esse povo a respeito de salvação, a respeito de arrependimento, né? A respeito de obediência a Deus. E aí, essa é a missão da igreja. Essa é a principal missão. Aí ele cita lá o texto de 1 Pedro 2,9, que fala que nós somos denominados geração santa, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, né? É a igreja que recebeu a missão de anunciar o evangelho hoje. Essa mensagem às nações é o ID, que é tanto falado e exigido ali no Novo Testamento, né? É um imperativo. Então nós enquanto igreja do Senhor nessa terra, nós somos a luz do mundo, o sal dessa terra. Temos que falar de Jesus, né?
tem duas coisas aqui que precisam ser ressaltadas, duas verdades, de acordo com o comentarista. A primeira é que o Senhor Jesus ordenou que a igreja pregue o evangelho. Ide, né? E a segunda é que a igreja deve anunciar em todos os lugares, todos os povos, que só o Senhor é Deus e que Jesus é o Salvador, né? Então, é que nem você falou, né, Edna, que nós não venhamos a ser Israel, o povo que falhou com as nações, que nós venhamos a ser a igreja, o povo que prega a todas as nações, a todas as línguas, a todos os povos, e Deus exige isso de nós, né? Que nós possamos refletir mais sobre isso, que essas 13 lições, esses 13 ensinos preciosos que nós recebemos, possa ficar guardado no nosso coração, né? Na nossa vida e na vida de cada um de vocês, professores, também, né, Edna? Sim. Você quer falar mais alguma coisa? Eu vou falar o que eu falei na última lição. Sim. Que, na verdade, eu vou ler o que está aqui nessa parte, no finalzinho aqui, que fala: professor, siga o exemplo de Jeremias e não permita que as adversidades desse mundo calem sua voz e o impeça de anunciar a palavra de Deus. Aí, lembrando algo que você sempre fala, fale a palavra de Deus. Se necessário, né, pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. É isso mesmo. E é isso, irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Esperamos vocês no próximo trimestre, né? Obrigada por nos ouvir, né? Por estar conosco aí todos os dias, né? E que vocês tenham um excelente final de ano, um Natal abençoado, né? E é isso, professores. Até mais. Deus abençoe. Amém.